Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar a todos no Pai do Senhor. Você que nos acompanha através dessa live, que o Senhor possa recompensar seu esforço e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Quero fazer uma oração junto com os irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nessa noite aqui para engrandecer o nome dele. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu desempenho. Que Deus, através da sua mão protetora, possa abençoar a sua vida sempre, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, fique à vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos. Bendito Deus, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, nesta noite, deste dia, Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, para te enaltecer e engrandecer o Teu nome. Esta noite, Senhor, na Tua casa, Senhor, se encontramos, uma parte dos Teus filhos se encontra em casa, Senhor. Que o Senhor não venha fazer nenhuma diferença, nenhuma acepção, porque Tu és o Deus que não irá fazer acepção jamais, Senhor. Abençoa tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa. Eu te apresento, Deus, a vida de cada um, Senhor, que todos nesta noite possam ser agraciados por Ti, abençoados, que todos possam sentir, Senhor, nesta noite o toque do Teu Espírito e da Tua mão santa, protetora, Senhor. E a Tua mão que é salvadora. Nesse domingo, Senhor, culto de oração ou de adoração, estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para enaltecer, Senhor, o Teu nome. Deus de amor, de paz e bondade, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, guarda-nos, livra e nos protege. Nesta noite, Pai, queremos Te oferecer o nosso melhor, Senhor, que é o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Deus querido e Pai amado, nesta noite, toma, Senhor, nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, Tu possa cuidar sempre de nós, meu Pai, não porque somos merecedores, mas pela Tua graça e misericórdia que é infinita. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor da glória, derrama sobre este lugar o Teu Espírito, a Tua graça, a Tua paz, Senhor, neste lugar. Enche-nos da Tua presença, para a glória e o louvor do Teu nome. Se conosco, Pai, nos guarda de todo mal, nos livra de todo laço, vem nos proteger, Senhor, porque somos igreja Tua. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Convidar o irmão Marcos para adorar o Senhor. Amém, irmão Marcos? Aleluia. Louvado seja Deus.
Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja, uma paz do Senhor Jesus. Vou te falar de um alguém que é tremendo. Esse alguém, ele quer mudar a tua vida. Vou lhe falar de um alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor. Decorará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, o seu sangue só pra curar suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor. Que mudará seu caminho.
Deus, aleluia. Hoje é dia de se entrar no teu coração, meu irmão, e fazer morada. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Só Ele pode te ajudar. Glória a Deus, aleluia. Quero que você saiba que você é preciosidade para Deus. Você é uma joia muito rara. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas de olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso, pois escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho. Eu choro se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Não vai ter jeito, Ele está aqui pra te levantar. Se eu não te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso admirar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho.
Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão felizes? Estão felizes, irmãos? Glória a Deus. Porque na presença do Senhor, na casa do Senhor, há fartura de alegria. Nesta noite nós somos sabedores que não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro Senhor além dele. Por essa razão estamos aqui nesta noite para bendizer e exaltar o nome dele. Queridos, eu quero ler uma palavra nesta noite. Se encontra em Mateus capítulo 16. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, fica à vontade. Mateus capítulo 16. Mateus 16, amém? A partir do verso 13, Mateus 16, 13. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, tá bom? Você é a igreja, você está cultuando conosco. Acompanhe nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, amém. Glória a Deus. Mateus 16, verso 13. Os irmãos ali para a gente poder dar início à palavra. Amém, queridos? Mateus 16, verso 13 em diante, vai dizer o texto sagrado: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Somente até aqui. Amém? Glória a Deus. Bendito Deus e Pai soberano, te louvamos e te enaltecemos, Senhor, nesta noite e sempre, meu Pai. Obrigado pela tua santidade, pela tua fidelidade. Fala conosco através da tua palavra. Fala com teus filhos que se encontram em casa, com os que estão aqui, Senhor. Fala no nome de Jesus Cristo, porque há poder na tua palavra. Tua palavra que salva, tua palavra que restaura, a tua palavra transformadora. Obrigado, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus.
Poder sentar. Meus irmãos, o texto que lemos, a epígrafe do texto vai dizer a confissão de Pedro, né? Que confissão é essa? Qual é a confissão de Pedro? Essa mesma confissão de Pedro, ela tem que ser feita pela igreja atual todos os dias. Quero que isso seja breve, não quero tomar muito tempo. Então, na verdade, a igreja do século XXI, que a qual estamos a viver, ela é a igreja do momento. É a igreja que precisa fazer todos os dias a mesma revelação que a qual Pedro fez. A confissão de Pedro. Jesus estava aqui, irmão, preste a ser preso, a ser entregue pelos soldados romanos e ser levado até o Sinédrio e passar ele ia passar por algo que a igreja da época ela não entendeu muito, porque eles andavam com Cristo, eles serviam Cristo, e todo o tempo, durante aqueles 3 anos que Jesus pregou o Evangelho na terra, a igreja tinha Cristo ali como base, como uma autoridade máxima, porque se eles seguiam a Cristo é porque eles tinham certeza que o Cristo a qual eles seguiam e serviam era o Deus que podia todas as coisas. Mas a todo momento Jesus já ia moldando o coração deles, Jesus já ia preparando aquele momento, dizendo para eles que a qualquer momento o tempo já estava próximo deles ser entregue nas mãos dos malfeitores e ser preso e ser condenado à morte. Mas ele vai dizer que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Jesus sempre preparando os discípulos, por quê? Porque a maior preocupação de Jesus era depois da sua partida da terra, fisicamente falando, Jesus falando fisicamente falando, ele se preocupava em saber se a igreja ia dar continuidade, ia continuar com a mesma bravura, ia continuar com a mesma certeza, ia dar continuidade ao evangelho de salvação. Então Jesus preparou um povo. Então Jesus, como um mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele preparou a igreja, ele capacitou a igreja. E a maior preocupação de Jesus era saber se a igreja ia continuar ou se ia parar. Então naquele momento Jesus, reunido com os discípulos, fez ali uma roda ali, sentou em volta deles, e Jesus começou a conversar, dialogar com eles, porque Jesus era mestre, foi o maior ensinador que houve na face dessa terra. Não houve outro mestre igual ao nosso Deus, igual ao nosso Cristo. Então, na verdade, amados, Jesus, ele, ao reunir com os discípulos ali, Jesus, ele começa a interrogar os discípulos. Jesus, eu vou fazer a prova, eu vou aqui interrogá-los, quero ouvi-los, o que eles pensam, o que eles acham, ou o que eles ouvem a meu respeito. Jesus chega ali para os discípulos sentados ali juntamente com ele. Jesus faz uma pergunta dizendo: a quem diz o povo aí fora ser o Filho do Homem? Naquele momento os discípulos falaram nada mais nada menos do que a verdade, do que o que eles ouviam, e disseram assim: uns dizem que tu és João Batista, outro diz que tu és Jeremias ou Elias ou outro dos profetas. E naquele momento Jesus sabia que ele estava sendo comparado ou qualificado com pessoas de um nível superior, de um nível que a qual andava na presença de Deus. Jesus naquele momento ele não foi comparado com qualquer, mas o povo lá fora dava bom testemunho de Jesus. O povo lá fora dizia que ele era João Batista. João Batista tinha sido degolado, mas as pessoas achavam que ele tinha voltado. Algumas pessoas também diziam que ele era Jeremias. Jeremias também foi morto, achavam que ele tinha voltado também. Outras pessoas diziam que ele era Elias. Elias também já tinha sido morto bem no passado, mas eles achavam que Elias também tinha voltado.
Também eles confessavam, diziam, achavam que Jesus era algum outro dos profetas. A Bíblia não revela, mas eu acredito que ele fala de outros profetas, está falando de Daniel, está falando de outros demais, a qual teve a sua história no passado, viveu uma história diante da presença de Deus. Esses profetas que têm pregado o evangelho da salvação, o evangelho de sabedoria, o evangelho que a qual tem representado o reino de Deus na terra. Então, na verdade, queridos, Jesus, ao interrogá-los, eles a perguntar a ele a quem eles dizem a ser o Filho do Homem lá fora. Então Jesus diz: agora eu quero ouvir de vocês. Jesus chega para os discípulos e diz: agora eu quero ouvir de vocês. Naquele momento Jesus pergunta para os discípulos assim: agora eu quero ouvir de vocês, a quem vocês dizeis ser o Filho do Homem? Naquele momento, irmão, houve a confissão mais pura e mais verdadeira sobre a terra, sobre aquele momento onde eles estavam reunidos naquele lugar. Naquele momento, o apóstolo Pedro foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, ao ser tomado pelo Espírito Santo, ele fez uma revelação extraordinária em dizer: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Cristo, aquele que é o Redentor, aquele que é o Salvador, aquele que é o Preparador, aquele que é a rocha, aquele que é inabalável, aquele que veio para provar que o homem com Deus é capaz de superar qualquer coisa, seja ela qual for a prova, a aflição, as circunstâncias. Jesus, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Jesus é tão humilde que ele deixou o seu reino, deixou a sua divindade, ele deixou ali a sua eternidade, deixou ali a sua espiritualidade. Ele, como diz lá em João capítulo 1, verso 1, vai dizer que ele era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus é Espírito, ele se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não teve por usurpação de ser igual a Deus. Ou seja, Jesus foi tão humilde, ele é tão humilde, que ele diz: eu vou largar o meu trono, eu vou largar a minha divindade, eu vou deixar aqui tudo e vou à terra se fazer igual aos homens. Eu vou ser igual aos homens, mas que vivem e que lutam e que buscam a sinceridade. Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele falhou. Jesus, o segundo Adão, que não falhou, mas ele provou que é capaz, daqui na terra, de vivenciar as verdades e não se submeter àquilo que o inimigo, aquilo que a carne deseja, ou aquilo que Satanás propõe para a sua igreja. Iremos, no decorrer desse texto, aprendermos que Satanás, ele é sagaz e ele tenta destruir a igreja. Ele nunca vai parar, querido. Ele nunca vai parar. Mas eu quero nesta noite aqui enfatizar a questão da confissão de Pedro. A quem Pedro disse quem era Jesus. Naquele momento em que Pedro foi tomado pelo Espírito Santo, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus olha para Pedro e diz: Simão Barjuna, tu não revelaste pela carne e nem pelo sangue, mas tu revelaste pelo meu Pai, pelo Espírito de Deus. E Jesus naquele momento olha para Pedro, vê aquele momento, aquela confissão que a qual saiu da boca de Pedro, mas porém foi o Espírito de Deus que usou a ele. Jesus disse: Tu és Pedro, e em cima dessa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu quero aqui nesta noite aproveitar o momento e fazer com que você venha entender que nós não viemos passar por cima dessa leitura em que lemos. Estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então naquele momento em que Jesus olha para Pedro e disse: Tu és pedra, tu és Pedro, está dizendo que Pedro, né? A palavra Pedro no grego quer dizer pedras pequenas. Então naquele momento que Jesus fez aquela confissão também, dizendo: Tu és Pedro, tu és pedra, está dizendo que não só Pedro, mas que toda a igreja são pedrinhas pequenas, que todas essas pedrinhas juntas
ela se reúne e ela pode ser edificada, e ela pode ganhar força através do Espírito Santo, através da pessoa que é Jesus Cristo. Então, naquele momento em que Jesus faz aquela revelação de Pedro, dizendo o significado desta passagem, é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega na verdade, Jesus ele pega essa palavra, ele prega uma troca, né, naquele momento do dialeto, ou seja, o Filho do Homem. Ele chama os seus discípulos de Pedro, naquele momento que ele fala pedrinhas, Pedro, pequenas pedras. Então, naquele momento, ele chama os discípulos de Pedro. Naquele momento, todos os discípulos recebem o nome de Pedro, que Pedro quer dizer pedras pequenas. Não está dizendo que Pedro é pedra pequena, não está no singular, está no plural. Vocês dizem, então tu és pedra pequena. Jesus não disse, tu és pedra pequena, tu és pedras pequenas. Ele falou no plural. Tu és pedras pequenas. Naquele momento Jesus chamou todos os discípulos de Pedro, que a palavra Pedro quer dizer pedras pequenas. E naquele momento que Jesus disse que Pedro, ou os discípulos em geral, são pedras pequenas, naquele momento ele estava a fazer uma grande revelação. A seguir ele diz sobre esta pedra, que no grego quer dizer Petra, que significa uma grande rocha mencionada, ou rochedo, né? Edificarei a minha igreja, e sobre a confissão feita por Pedro. Naquele momento em que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse naquele momento, em cima da confissão de Pedro, em cima da confissão de Pedro, que Pedro diz, tu és, quando Jesus diz, tu és Pedro, né? Que Jesus, tu és Pedro, em cima dessa pedra. Quando Jesus diz, em cima dessa pedra, Jesus estava em cima dessa pronúncia, em cima dessa palavra que saiu da tua boca, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Algumas pessoas, querido, entendem diferente, que Pedro foi a rocha, que Pedro foi a pedra, a rocha que Jesus falava, em cima dessa pedra eu edificarei a minha igreja. Cabe nós a entendermos, como leitor da palavra, como leitor da Bíblia, das Escrituras Sagradas, entender que quando Jesus, em cima dessa pedra, Jesus vai em cima da tua confissão, Pedro, em cima da tua confissão eu edificarei a minha igreja. Então Jesus, a palavra, quando Jesus diz que ele é a rocha inabalável, Jesus, ele é o nosso tudo. Então naquele momento Jesus, em cima dessa pedra, que é ele, que é Cristo, sobre a confissão de Pedro, quando Jesus disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus, em cima da tua confissão, que sou eu edificarei a minha igreja. Interessante é que Jesus continua dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Quais são essas portas do inferno que a Bíblia se refere? Essas portas do inferno que a Bíblia se refere é Satanás. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, ele está dizendo que Satanás não prevalecerão sobre a minha igreja. Satanás pode até tentar, ele pode até muitas das vezes adentrar com força, mas Jesus, ele não irá permitir que a força contrária, que a força do inimigo venha fazer com que a igreja de Deus venha parar. Aleluia. Então, na verdade, querido, quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão, as portas do inferno, como eu já falei, representam Satanás e a totalidade do mal do mundo, lutando para destruir a igreja de Cristo. Primeiro, este texto não quer dizer que nenhum crente como pessoa e nenhuma igreja local, confederação de igreja ou denominação, jamais chegará a cair na imoralidade, dos erros de doutrina ou na apostasia. Jesus não está, o que Jesus quer dizer aqui, ou o que ele disse na verdade, ele diz que a igreja ela está sujeita,
Como diz o apóstolo Paulo, todos estão sujeitos às paixões da carne. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que todos estão sujeitos às paixões da carne. O apóstolo Paulo estava dizendo que todo cristão, por mais espiritual que ele seja, ele estava sujeito a pecar, ele estava sujeito a errar. Então nenhuma igreja, nenhuma pessoa que se diz igreja, ela pode dizer que é super-homem, que é super-mulher, que é super-crente, e que nunca vem errar, e que nunca venha cair. Então, na verdade, o que não pode acontecer é Satanás prevalecer sobre a nossa fraqueza. Satanás não pode prevalecer sobre as nossas derrotas, passageiras, que o crente jamais pode ser derrotado, mas o crente ele pode sim, querido, pode perder uma guerra, pode perder uma luta, pode perder uma batalha, pode perder muitas das vezes a sua força no meio da caminhada, mas ele não pode desistir, porque o Deus que ele serve é um Deus que sustenta ele, é um Deus de fortaleza, é um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Então, na verdade, nenhum crente está isento a não errar. O crente está sujeito a pecar a qualquer momento, porque a carne, querido, nós somos compostos de uma tricotomia chamada carne, alma e espírito. Essa carne, que é o nosso corpo físico, ela todo dia reina pelo pecado. Todo dia a nossa carne, esse corpo físico, ela quer acomodação, ela quer comodidade, ela quer sempre, na verdade, estar nos outdoor da vida, nos pedestrais da vida. A carne, a nossa carne, ela quer sempre reinar, querido. Mas o Espírito de Deus que há dentro de nós, como diz o apóstolo Paulo, que é uma luta desenfreada dentro de mim, dentro de você, uma luta entre a carne e o Espírito. A carne querendo reinar e o Espírito querendo superar. Porque uma coisa eu digo para os irmãos, queridos, é muito sério o que eu vou falar agora. Muita carne irão prevalecer por conta da crueldade. Aliás, muito espírito vai prevalecer por conta da crueldade da carne. O espírito que habita dentro de mim e de você, muitas das vezes irá padecer por conta da carne que é cruel, por conta da carne que é terrível. O apóstolo Paulo vai dizer que há uma luta constante entre a carne e o espírito. É a carne querendo comodidade e o espírito querendo se levantar. Talvez você pergunte, mas pastor, e quem irá vencer? A carne ou o espírito? Eu torno a pergunta para você: quem irá vencer nessa luta? A carne ou o espírito? Deixa eu confessar para você nessa noite. Sabe quem vai vencer? É o que tiver mais alimentado. Se a carne se alimentar do pecado, se a carne se alimentar das suas vontades, ela vai vencer. Mas se o Espírito que habita dentro de você, se ele se alimentar dessa palavra, se ele se alimentar de louvor, se ele se alimentar da presença de Deus, esse Espírito vai superar a carne. E eu quero dizer nesta noite, não para te deixar triste, mas para que possa fazer você orar mais, para que tua fé venha se alimentar, para que tua fé venha ser mais edificada e mais alimentada. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, você que está aqui e você que está em casa. Muitas das vezes o espírito irá padecer, muito espírito irá padecer no fogo, irmão, do inferno, por conta da carne. A carne, ela tem sufocado o espírito. Há muitas pessoas neste momento mesmo, nesse momento de pandemia que estamos passando aí, há muitas pessoas em casa, pessoas frias que não têm mais força de vir na igreja, pessoas frias que não têm mais força de ler a Bíblia, não tem mais desejo de orar, pessoas que não têm mais aquela capacidade de antes. A igreja, ela está com 40 dias que está fechada. Ou seja, a igreja não, o prédio, o templo, a igreja não pode fechar, a igreja não pode parar, porque nós somos a igreja de Cristo. Então as portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Ou seja, Satanás não irá prevalecer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, na verdade, muito espírito está sufocado e irão padecer por conta da maldade da carne, dos seus desejos.
Então, na verdade, meus amados irmãos, nós temos que aprender uma coisa: é que essa porta do inferno que a Bíblia se refere, que é o próprio Satanás, que é o próprio diabo, ele não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela vai prevalecer sempre. A igreja do Senhor, ela vai estar sempre, sabe, alicerçada sobre a rocha. O interessante é que naquele momento Deus fala mais aos discípulos dizendo: e o que será ligado na terra será ligado no céu, porém o que é desligado na terra também será desligado no céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você como igreja, você vive sobre a unidade? Você como igreja do Senhor, você está ligado aqui na terra? Porque o próprio Cristo, essa confirmação não foi feita por um discípulo ou por nenhuma outra pessoa, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz: o que é ligado na terra também será ligado no céu. Nós como igreja, como temos andado? Eu quero fazer aqui 3 perguntas, da mesma forma que Pedro confessou. Aqui na epígrafe do texto, Jesus vai falar na sua palavra sobre a confissão de Pedro. Qual foi a confissão de Pedro? Porque ele aceitou Jesus como Salvador? Não. Qual foi a confissão de Pedro? Porque Jesus aceitou ele? Não. A confissão de Pedro é porque ele aceitou andar com Jesus? Não. A confissão de Pedro aqui, o texto está dizendo, ele confessou que Jesus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa mesma confissão de Pedro, ela tem que ser feita por mim e por você a todos os momentos, a todos os dias. Essa confissão de Pedro, ela tem que sair das nossas bocas todos os dias, por mais que tenha lutas, por mais que tenha dificuldade. Essa confissão, ela tem que ser feita todos os dias, dizendo: eu sirvo, que você possa dizer: eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Cristo, que é Filho do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, que enviou o seu Filho à terra para padecer, para sofrer por nós, mas ao terceiro dia, após a sua morte, ele iria ressuscitar. Nós temos que se apegar a essa palavra, a esse Cristo, a esse Deus que enviou o seu único Filho, para que todos aqui na terra tenham vida e vida com abundância. Apesar em cima dessa confissão de Pedro, que nós também temos que fazer essa confissão todos os dias, nós temos que tomar posse dessa palavra. Então, na verdade, a pergunta que eu quero passar para você é dizer: nós estamos ligados? A palavra ligado quer dizer estar junto. Nós vivemos em uma unidade? A igreja está reunida ou a igreja está afastada? Eu lembro que uma vez eu fiz o aniversário da nossa igreja aqui, e eu mais o irmão Hudson, nós fomos em algumas igrejas com alguns cartazes para entregar ao próprio pastor, né? Nós convidamos pessoalmente, né, os cartazes, e também outros cartazes foram entregues, e foi feita a divulgação. Nós convidamos vários pastores, nós convidamos todas as igrejas aqui da redondeza aqui, nós convidamos todos eles. Sabe quantos pastores veio? Nenhum. Porque isso prova que a igreja não está unida. Como é que essa igreja pode dizer que vai para o céu? Como é que esse pastor, juntamente com a sua igreja, vai dizer que vai morar no céu, se ele não consegue se unir? Interessante que nós vimos aí o crime organizado. O crime ele é organizado, mas a igreja é desunida. O crime que é do inimigo, que é do mal, consegue se organizar, mas a igreja está desunida. A igreja vive em guerra. É pastor se levantando contra pastor, irmão se levantando contra irmão. Então como é que nós iremos morar no céu se essa igreja não está unida? Como é que nós, queridos, iríamos prevalecer? Nós como igreja, como iremos prevalecer se nós andamos
não na unidade de Deus. Então aquilo que é desligado na terra também será desligado no céu. Se você, igreja, não tem unidade com o teu irmão, se você, igreja, não ama o teu irmão, se você, igreja, não consegue amar o teu irmão, como diz a palavra lá em João, como é que você não consegue amar o teu irmão que vê e diz que ama a Deus que nunca viu? Então a igreja precisa amar o irmão, a igreja precisa andar em unidade, a igreja precisa estar unida para que o Espírito Santo de Deus venha reinar sobre este lugar. A igreja tem que andar com as mãos dadas, a igreja que é edificada por Cristo. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: se você não andar em unidade, se você não andar em santidade, se você não andar com as mãos dadas, as portas do inferno irão prevalecer contra a tua vida. Você que é a igreja não consegue se unir ao teu irmão, ao teu próximo, não vai ser ligado no céu. Eu sei que a palavra de Deus vai dizer que, se possível for, terás paz uns com os outros. Se possível for, terás paz uns com os outros. Mas essa forma que Cristo está a revelar à igreja não quer dizer que eu não tenho paz com meu irmão, que eu tenho que odiar ele. Quando Jesus fala, se possível for ter a paz uns com os outros, se não é possível tu ter paz com teu irmão, também não vai agredir teu irmão com palavra, com gesto, também não vai maltratar o teu irmão, não vai prejudicar o teu irmão. Não, se tu não consegue andar com ele, se tu não consegue dar as mãos, abraçá-lo, então também deixa ele quietinho no canto dele. A palavra diz, se possível terá paz um com os outros. Se não é possível tu ter paz com teu irmão, deixa ele no cantinho dele lá, deixa ele quietinho, deixa ela quietinha, tá bom? Então, na verdade, se não é possível ter paz, o que que Jesus fala? Aquele que não ajunta comigo, espalha. Então, se você não ajunta com Cristo, você está espalhando. Se você não consegue andar em unidade, você está espalhando. Mas Jesus vai novamente, através da sua palavra, ele vai dizer, queridos, nessa noite, que aquilo que é ligado na terra também será ligado no céu. A igreja precisa andar em unidade. Duas vertentes importantes Jesus fala aqui para os discípulos: o que é ligado na terra será ligado no céu, o que é desligado na terra será desligado no céu. A igreja, o pastor, o crente que não tem unidade aqui na terra, ele também não tem unidade no céu. O crente que não consegue a sua salvação aqui, não tem porquê e nem por onde ele subir para a glória, porque está desligado. Não tem como nós ouvir esse som se ele estiver desligado. Não tem como na tua casa tu sentar diante da tua TV e assistir ela se ela estiver desligada. Não tem como tu ouvir o som da tua casa ou andar no teu carro se ele estiver desligado. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Igreja só vai subsistir, a igreja do Senhor só vai prevalecer, só vai subir para a glória se estiver ligado aqui na terra. A igreja do Senhor só irá subir para a glória se ela estiver ligada. Irmão que não suporta o outro, irmão que não vai com a cara do outro, ele já está cortado, irmão, do céu, já está desligado do céu. Pastor, por que o senhor fala isso? A Bíblia fala, não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. A Bíblia vai dizer que eu tenho que amar os que me perseguem. Eu amar quem me ama. O que que Jesus fala? Se você amar quem te ama, isso é muito fácil. Até os ímpios faz isso, até os gentios faz isso. A gente amar, irmão, abraçar quem a gente gosta é fácil. Eu dar um abraço numa pessoa que eu gosto é fácil.
Difícil eu abraçar alguém que eu não gosto, alguém que não é possível ter paz com ele. Quando o Cristo diz, se possível for ter a paz uns com os outros, Jesus não está dizendo que você não consegue ter paz com ele, mas ele está dizendo que você tem que se afastar dele, que tem que eliminar ele da sua vida, não. Você tem que orar por ele, orar por ela, pagar o preço. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que não ama, 1 João 4,8, se eu não me engano, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Precisa nascer de novo. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Se alguma vez você consegue ter problemas, complicações, tem hora que o crente está sendo usado por Deus, tem hora que o crente está sendo usado pelo diabo, tem hora que o crente está tendo a boca, usando a boca usada por Deus, vai ter momento que a sua boca está sendo usada pelo diabo também, porque aconteceu com Pedro. Olha o que é que Pedro diz aqui. O que é que Pedro fala aqui no verso 16? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A maior confissão de Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aí que confissão. E Jesus vai dizer: Porque Pedro, não foi tu que revelaste, mas foi o Pai que te revelou. Aqui Pedro foi usado por quem? Por ele, o Espírito Santo. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe aqui no verso. Acompanhe comigo aqui no verso 22 para você, 21 para você entender melhor. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Olha o que, irmão, que acontece no verso 22. Aquele Pedro que estava cheio do Espírito Santo, olha o que aconteceu com aquele homem, no verso 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum isso acontecerá, ou seja, te acontecerá isso. Olha o verso 23 que Jesus disse com aquele homem que há pouco tempo atrás foi usado pelo Espírito Santo. No verso 23, ele quem? Jesus. Porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, o que? Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmão, há minutos atrás, Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Há minutos na frente, há pouco tempo depois, quando Jesus disse para os discípulos que ia ser morto, mas ia ressuscitar ao terceiro dia, o que é que Pedro diz? Jamais, Senhor, isso iria acontecer. No outro livro, não sei se é Marcos, é João, Lucas, que vai dizer assim, Pedro vai dizer: jamais isso irá acontecer, eu morrerei por ti. Pedro vai dizer: eu morrerei por ti. Aí foi quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Naquele momento Jesus não repreendeu Pedro não, irmãos. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus não repreendeu Pedro não. Jesus repreendeu Satanás estar dentro de Pedro. Porque lá em Efésios capítulo 6, 12, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra o meu irmão que me fere, que me faz mal. A minha luta é contra o diabo que usa ele. Se o irmão falou mal de mim, me atingiu, eu não tenho que ir atrás dele para tomar satisfação não, querido. Porque quando eu vou atrás do meu irmão para tomar satisfação,
eu estarei lutando contra a carne e o sangue, eu estarei me desligando de Cristo e do céu. Nós, como igrejas, amados, temos que andar em santidade. Ah, pastor, mas é difícil. É, mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Lucas 18, 27. Porque aos homens, o que aos homens são impossível, para Deus não. O que é impossível aos homens, para Deus não é. Lucas 1, 37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. E nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos o Deus do impossível. Então, naquele momento em que não Pedro, mas Satanás foi repreendido por Cristo, quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Naquele momento, irmão, Pedro poderia ter ficado desgostoso com Cristo. Ah, ele está me chamando de Satanás? Não. Pedro errou. Mas eu acredito que ali Pedro, naquele momento, o Espírito Santo deva ter revestido ele. E Pedro deva ter entendido que Jesus não estava falando com ele. Já pensou se eu aqui, o pastor Valdez, chegar um dia para um de vocês e dizer assim: para trás de mim, Satanás. No mínimo você vai bater em mim, vai me esculhambar. No mínimo você não vai mais entrar nessa igreja. No mínimo você não vai mais querer conversar comigo, porque eu te chamei de Satanás. Então, na verdade, Pedro entendeu o que Cristo falou. Pedro entendeu. Então Jesus, irmão, quando Pedro disse: Senhor, se for possível, eu morrerei por ti. E Jesus disse: Pedro, ainda hoje, Pedro, o galo irá cantar 3 vezes. E quando ele cantar a 3ª vez, tu vai me lembrar. Tu vai se lembrar do que eu estou a falar. Porque Jesus disse para Pedro: se o galo canta 3 vezes, tu irá me negar. Aconteceu, irmão. Quando Pedro estava ali acompanhando, naquela corte ali, né, não era um enterro, não era um funeral, mas era ali uma multidão de gente, né? Naquele momento ali, Pedro ele acompanhava de longe. Algumas pessoas chamaram Pedro de covarde, chamaram Pedro de medroso. Ah, Pedro era um covarde, abandonou Jesus. Quem não abandonaria? Quem não abandonaria Jesus? Quem aqui gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus? Levanta a mão, pode ser fiel. Quem aqui gostaria de ter vivido os tempos de Jesus? Eu também não. Eu também não. Porque todos que estavam com ele negaram. Pedro, irmão, negou Jesus por 3 vezes com medo de morrer, com medo da morte. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer. E só vai para o céu se morrer. Então, na verdade, amados irmãos, naquele momento Pedro negou a Jesus com medo da morte, irmão. Se um dia isso vai acontecer, está bem próximo, que aquele crente que irá passar pelo início da grande tribulação, eu creio que a igreja vai passar pelo início da grande tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada no pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, durante a tribulação ou após a tribulação. O curso teológico vai ensinar isso, que o arrebatamento da igreja ele vai lidar em 3 fases. Não vai acontecer em 3 fases. Em uma dessas 3 fases, pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada no início da grande tribulação. Eu creio na primeira parte. Eu não creio que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Não, porque a Bíblia diz que Deus irá nos poupar do grande dia, daquele mal. E alguns pastores, alguns crentes vão dizer que a igreja vai passar por toda a tribulação, o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. Não, eu prefiro acreditar na primeira fase, que é pré-tribulacionismo. Naquele momento a igreja vai ser arrebatada.
mas a igreja vai passar pelo início da grande tribulação. Aquele momento em que a igreja estiver em desespero, a Bíblia diz que Deus, com mão forte, vai arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento quer dizer arrancar com mão forte. Deus vai tirar com a sua mão forte, irá nos arrancar da terra. Então por isso eu digo a você, quero encerrar nesta noite esta live. Eu quero encerrar nesta noite convidando você a não desistir e a ser amanhã melhor do que hoje. Quero convidar a você a viver hoje como se fosse o último dia. Ah, pastor, eu tenho um rancor, eu tenho um problema com o irmão A, com o irmão B. Irmão, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. Estamos vivendo aí um momento difícil, caótico. A igreja está passando pelo momento negro da história. Estamos passando aí por essa pandemia que na verdade 90% do que estão falando não é verdade, né? Como já falei aqui em muitas outras lives, continuo dizendo que isso é apenas uma jogada política. Aí você vai ver, mas pastor, mas é só no Brasil. Não é só no Brasil, realmente não é. Existe uma organização mundial, tá bom? Que é onde todos irão ser prejudicados. E neste momento quem irá ser prejudicado é eu e você, que somos trabalhadores, pai de família. Amém? Mas os homens poderão até nos colocar medo, mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, irá nos garantir que o Deus com o qual nós servimos não irá nos desamparar, não irá nos abandonar, tá bom? Estão aí uma loucura, né? Dizendo que os hospitais estão todos superlotados. Isso é mentira, porque eu andei nos 2 hospitais essa semana e nem médico tinha, porque não tem ninguém praticamente, né? Mas tinha médico, tinha pouco, mas tinha. Então o que é que acontece? Isso é mentira. Os hospitais estão tudo superlotados, não tem mais leito, não tem mais vaga, querido. Tudo isso é mentira. Eu conheço pessoas que trabalham em hospitais. Ah, pastor, o senhor está falando besteira. Não, eu conheço pessoas. Eu tenho um irmão em Cristo. Eu tenho clientes meus que são enfermeiros, que são pediatras. Ele diz: tudo isso é mentira. O que está acontecendo é que pessoas chegam no hospital com gripe, com aquele HN1, não sei o que mais, e lá vai para a plancheta, lá vai para a história que é coronavírus. Na verdade, queridos, entenda uma coisa: a nossa sociedade está sendo, já foi colocada, sabe, um medo sobre nós. E a igreja está calada, a igreja está parada. A igreja, nesse momento, quando a palavra diz, o texto que li, que as portas do inferno, seja Satanás, não prevalecerá contra a igreja, Jesus está dizendo: o diabo não irá fechar a igreja, Satanás não irá fazer a igreja parar, porque não é o templo, não é o prédio que vai nos fazer crente. O que vai nos salvar não é o prédio, não é o templo, mas é Cristo, é a palavra, é a minha fé, é a tua fé. Então eu quero nesta noite concluir dizendo que essa pedra, quando Jesus fala em cima dessa pedra, que era sobre a confissão de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Existe uma igreja aí que se diz cristã, que dizem que Pedro, a igreja foi fundamentada em cima de Pedro, que Pedro foi o primeiro sacerdote, que o Pedro foi o primeiro papa, que Pedro foi o primeiro homem da história depois de Cristo, porque Jesus disse: Pedro, em cima dessa pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja, ela não entendeu que a pedra que Cristo falava não era Pedro, mas era a confissão de Pedro, que era Cristo. Então a igreja foi edificada sobre Cristo. Então Pedro não teve sucessor. Como é que Pedro, ele foi o primeiro papa, se Pedro não teve sucessor? Quem foi o sucessor de Pedro? Alguém pode dizer? Quem foi o sucessor de Pedro? Então os papados aí têm os seus sucessores. Pedro não foi o primeiro papa, como a igreja
a igreja secular da época diz, porque o sacerdote dessa religião, dessa igreja, dessa cristandade, como diz, eles não podem casar. E Pedro era casado. Eu quero fundamentar aqui essa história, essa passagem bíblica, e dizer que Pedro não foi o papa, o primeiro papa, como eles dizem, porque Pedro ele era casado. Pedro tinha sogra. Se Pedro tinha sogra, ele era casado. Ninguém pode ter sogra se não for casado. Então nunca os papas puderam casar, nunca os papas casaram. Então, para eliminar toda essa palavra, essa coisa que eles acham, que eles tentam se assegurar sobre isso, Pedro não foi o primeiro papa. Pedro não teve sucessor. Amém? Então, na verdade, quer dizer que Cristo, ele é a pedra da esquina, a pedra fundamental, a pedra que muitos irão tropeçar sobre ela, porque muitos tropeçam em Cristo. Muitos desanimados, muitas pessoas não têm mais força de vir para a igreja. Eu já falei em outras lives dizendo que depois dessa pandemia, depois dessa paralisação, que tudo voltar ao normal, muitas pessoas não vão ter força de voltar para a igreja. E eu desafio você, convido você, vai se soltando aos poucos. Calma, olha, não precisa ter esse medo todo, como estão dizendo por aí. Não precisa ter esse medo todo. Não tema tanto aos homens dessa forma. Eu estive pregando num culto campal, terça-feira no feriado ali na cidade de Pentecostes, né? Graças a Deus tinha um bom número de pessoas ali. Consegui transmitir a palavra de Deus naquele lugar. E eu vi ali, irmão, quase todas as pessoas com máscara no rosto. E na verdade eu dizia, Deus me usou naquele momento para dizer que se o povo obedecesse a Deus como obedece aos homens, vixe, a igreja estava eleita. Deus manda nós obedecer a palavra e ninguém obedece. Mas os médicos usem, os médicos, os comandantes, os governadores, vai dizer, use máscara, e todo mundo usando máscara. Mas a Bíblia ninguém quer obedecer. Eu falei que se eu, como pastor, mandar qualquer um de vocês, não estou aqui apontando vocês, falando da igreja, se o pastor mandar qualquer uma das ovelhas e dizer, meu filho, 3 horas da madrugada, coloca o seu despertador para nós orarmos. 3 horas da manhã, o pastor liga, aí irmão, está de pé, estou nada, estou até dormindo. Você não botou o despertador? Não, pastor, esqueci. Mas se você for no médico, e o médico você vai ter que tomar esse remédio de 6 em 6 horas, e 3 horas da manhã for orar, tu tomar esse remédio, tu não vai esquecer de jeito nenhum. Tu vai botar lá o despertador e 3 horas da manhã tu vai tomar o remédio, porque o médico mandou. Então nós temos a facilidade de obedecer aos homens e não a Deus. E lá, é interessante que eu comecei a pregar, e algumas pessoas começaram a tirar as máscaras, né? Porque na verdade, querido, não é uma máscara que vai impedir de você pegar o vírus. Não é uma máscara porque o teu rosto, o teu corpo não está localizado apenas no rosto. O teu corpo ele é inteiro. Manda lavar as mãos e o resto do corpo, né? Não pega, não tem nada. Então, queridos, os homens nos colocam medo e nos colocam pânico. Eu fiz uma live no dia desse e eu me chateei, me revoltei, falei mesmo, eu falei sobre as autoridades, que elas não estavam impedindo que nós, pais de família, iremos trabalhar. Nós temos conta para pagar, nós não temos como pagar essas contas, porque nós não estamos trabalhando como devidamente é legal. Muitos nomes irão para o SPC, porque pessoas não podem pagar as suas contas, porque não estão trabalhando normalmente. Então, como eu falei, os governantes no final do mês, eles têm seu dinheirinho na sua conta, querido. E eu e você, né? Estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Amanhã eu vou fazer um apelo nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, né? Eu vou fazer um apelo amanhã, para até adiantar, você que está nos ouvindo aí, amanhã vou fazer uma live, fazendo um apelo às pessoas a doarem cesta básica ou quilo de alimento, para ajudar primeiramente as pessoas de dentro da igreja. A igreja não está rendendo, não tem como pagar o aluguel, não tem como
ajudar as pessoas com cesta básica. Amanhã eu vou fazer um apelo e eu creio em nome de Jesus que vai dar certo, as pessoas vão ajudar, porque tem uma igreja aí que ela arrecadou 8.000 cestas básicas. Ela recebeu de doação 8.000 cestas básicas. Eu quero amanhã, através desse apelo que eu irei fazer, eu quero conseguir pelo menos 10 cestas. Ah, pastor, eu está pedindo muito pouco. A gente aumenta depois, mas amanhã eu vou pedir o apelo, eu vou pedir 10 cestas básicas para ajudar os irmãos que estão necessitados. Primeiros da igreja, que a Bíblia vai dizer primeiros de casa. Vamos ajudar primeiro da igreja e depois os de fora, se Deus permitir. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Amém, querido? Fica de pé nesta noite, no nome de Jesus. Pronto. Sente de novo. Fazer exercício, tá bom? Marco, louva o Senhor com mais um hino. Enquanto o irmão Marco louva o Senhor com mais um hino, nós vamos passar aqui a salva, tá bom? Para que você possa abençoar aí a casa do tesouro, a casa do Senhor. Bem, depois desse louvor, eu irei orar e agradecer a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanham aí das suas casas. Amém? Vamos ora aí. Pode vir aqui de trás para você sair na. Eita, Jesus. Tá saindo. Saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? E os que estão também assistindo essa live, que a paz do Senhor esteja com todos aí nos seus lares. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui na Tua presença. Senhor, abençoa os irmãos que vão dizimar e ofertar, para que haja fartura na casa do Senhor, para que haja, Senhor, mantimento, Senhor, porque a casa do Senhor precisa se manter. Abençoa a todos que vão ofertar e dizimar, e os que não vão também, Senhor, abençoa grandemente, abre portas para os que estão desempregados. É tudo que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão Colombo, faz uma oração aqui em nome de Jesus. Agradeça a Deus aí. Pode pegar o microfone lá, pode orar, fica à vontade, viu? Agradeça a Deus. Lá em cima. Agradeça a Deus aí pelo culto. Após a oração, nosso amado irmão Colombo irá fazer. Nós iremos agradecer você de casa. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, né, irmãos? Pai do Senhor, né? Senhor, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te agradecemos por essa noite aqui na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra, meu Deus, a qual veio para nos edificar, para nos fortalecer, para nos animar na nossa fé. Sabemos que a caminhada é cumprida, meu Pai, mas o Senhor é o que nos fortalece. O Senhor é o que nos sustenta, o Senhor é o que nos guia. O Senhor, meu Pai, é o que está no meio de nós, entre nós, para nos fazer como o Senhor fez com Pedro, que mesmo nas suas fraquezas, o Senhor fez dele aí, meu Pai, o teu servo fiel, a qual nos seus últimos dias, meu Deus, preferiu morrer de cabeça para baixo, para não morrer como o Senhor morreu, porque ele não era digno de ter a morte que o Senhor teve, como ele falou. Meu Deus, então toma-nos e guarda-nos, e nos livre, nos leva de volta para a nossa casa, e assim, meu Deus, toma a nossa vida e nos abençoa pela fé, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um minutinho, tá bom? Pode ficar em pé mesmo. Quero aqui fazer os agradecimentos aos irmãos que se encontram em casa. Amém, queridos. Glória a Deus. Está aqui, querido, nos assistindo, acompanhando. Foi a primeira que entrou no ar, né? Nossa amada irmã Emanuele, irmã Manu. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Emanuele. Amém. Também nosso amado irmão Jansen. Irmão Jansen, Deus te abençoe, irmão Jansen. Você e a irmã Cristina, todos aí na sua casa, seja ricamente abençoado pelo Senhor, irmão Jansen. Amém. Agradecendo a Deus pelo irmão Anchieta também, que está nos assistindo, sempre está nos assistindo, nos acompanhando. Irmão Anchieta, que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus, a qual também eu devo a honra de tê-lo nesta noite nos assistindo, um grande amigo meu, conterrâneo, lá da minha terra, Quixeramobim, nosso amado irmão Paulo Vieira. Irmão Paulo, Deus te abençoe, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, nos assistindo lá de Quixeramobim, terra boa, né? Terra com a qual eu tenho muita saudade. Deus te abençoe, irmão Paulo, ricamente. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus Cristo. Também quero agradecer a Deus pela vida da irmã Fernanda também, que está nos assistindo. Irmã Fernanda, que Deus te abençoe, minha irmã, toda a tua casa seja ricamente abençoada pelo Senhor também. Nosso amado irmão Edinaldo Silva, Edinaldo Silva, Deus te abençoe, meu irmão, ricamente. Obrigado por sempre estar nos acompanhando, também a qual devo a honra nesta noite. Agradecer a Deus pela vida do pastor Genivaldo, que a qual também está aí assistindo. Amém, pastor Genivaldo, cheiro no coração, a paz do Senhor Jesus, meu amado. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida ricamente, pastor Genivaldo, toda a sua casa. Um abraço, meu pastor, Deus te abençoe. Também nosso amado irmão Giliardi Barbosa. Giliardi Barbosa está nos assistindo também, nos acompanhando, amém. Muitas pessoas nos assistindo, nosso amado irmão Eliseu Souza. Irmão Eliseu Souza, um ali que mora ali, a família da sua esposa, depois de Pentecostes, ali de Serrota, se eu não me engano, né? Estamos devendo uma visita lá, irmão Eliseu, amém? Deus te abençoe, irmão Eliseu. Deus abençoe toda a sua casa também. A irmã Alice Barbosa, né? Minha irmã está nos assistindo também. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Amém, querido? Deus abençoe, um cheiro no coração. Agradecer a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite, amém? Amanhã, segunda-feira, temos oração, amém? Quem quiser orar, irmão, vai ter o círculo de oração aqui amanhã. Vai descer fogo do céu, amém?
a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Vamos estar orando, amém? Aqui, no nome de Jesus. Satanás quer fechar a igreja. Satanás, o que é que Jesus falou? O que é que Jesus fundamentou aqui na palavra que lemos? Que as portas do inferno não irão prevalecer, né? Contra a igreja. As portas do inferno, que a Bíblia diz, é Satanás. E não irá prevalecer sobre a igreja. Então amanhã estaremos orando aqui no nome de Jesus. Quarta-feira também estamos aqui fazendo a nossa live. Sexta-feira também. Estamos só deixando aí a chuva passar um pouco para nós voltar a fazer nossos cultos campais, amém? Então nos acompanha aí. A segunda-feira amanhã vamos estar aqui. Quarta-feira, sexta-feira e domingo, para a glória de Deus, estaremos aqui novamente no nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe ricamente a todos no nome de Jesus. Recebam as bênçãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, um cheiro no coração.